Já pararam para pensar se uma lei brasileira pode, sei lá, alcançar alguém lá do outro lado do mundo? Parece coisa de filme de espionagem, né? Mas olha, é totalmente real. Hoje, a gente vai entender direitinho como a justiça do Brasil, em certas situações, consegue cruzar qualquer fronteira. Então, vamos direto para a pergunta que está no centro de tudo isso e que, convenhamos, dá um nó na cabeça. Um crime que aconteceu a milhares de quilômetros daqui. Pode mesmo ser julgado com base nas nossas leis, aqui no Brasil? A resposta, eu já adianto, é bem surpreendente. E a resposta é sim. Em casos bem específicos isso acontece. E o nome técnico para essa mágica jurídica é extraterritorialidade. É um nome complicado para uma ideia poderosa, a de que, para certos crimes, a justiça não pode ser limitada por um mapa. A fronteira, nesse caso, não barra a lei. Ok, vamos mergulhar no primeiro grande grupo de crimes que acionam essa lei. Aqui, o foco é total na proteção dos interesses mais fundamentais do Brasil. Dá para pensar nisso como um verdadeiro escudo legal da nação, um que funciona em qualquer lugar do planeta. E o que são esses interesses essenciais? Bom, a gente está falando de atos contra a vida do presidente, por exemplo, ou crimes contra os nossos patrimônio público, a nossa grana, sabe? E também, olha só que importante, crimes cometidos por funcionários públicos que abusam do cargo lá fora. Imagina só um servidor de uma embaixada que desvia dinheiro. São crimes que atacam o coração do Estado brasileiro e por isso não importa onde eles acontecem. Agora, a gente muda um pouco o foco. Vamos para uma segunda categoria, onde a preocupação não é mais só proteger o Estado, mas também proteger pessoas e, claro, honrar compromissos que o Brasil assumiu com o resto do mundo. E aqui o assunto fica seríssimo. A nossa lei se estende para julgar o crime de genocídio se o autor for brasileiro ou morar aqui no Brasil. Não importa, de verdade, onde essa atrocidade tenha sido cometida. Isso é um sinal muito forte do nosso compromisso com os direitos humanos, um compromisso que vai muito além das nossas próprias fronteiras. Esse ponto mostra o Brasil atuando como um parceiro global de verdade. Pensa assim, quando o país assina um tratado internacional para combater crimes como o terrorismo ou o tráfico de pessoas, ele está fazendo uma promessa. A extraterritorialidade é a ferramenta que faz essa promessa virar realidade, permitindo que a nossa justiça entre em campo. Ah, e este talvez seja o ponto mais amplo de todos. É bem simples, na verdade. A cidadania brasileira vem com um pacote de responsabilidades. Cometer um crime em outro país não é um passe livre para a impunidade. A lei brasileira, de certa forma, acompanha o cidadão, mesmo quando ele está bem longe de casa. Para a gente visualizar melhor, esta tabela ajuda a organizar as ideias. De um lado, tem aqueles crimes tão graves, como os contra o Estado ou o genocídio, que a lei brasileira se aplica de forma incondicional. Ponto, não precisa de mais nada. Do outro, tem as situações que dependem de certas condições para acontecer, como os crimes previstos em tratados ou aqueles cometidos por brasileiros de forma geral. Certo, a gente já viu o que é e como funciona. Mas fica a pergunta, por quê? Qual o sentido de uma lei tão alcance tão gigante? Qual é o grande objetivo por trás da extraterritorialidade? Vamos entender essa lógica. A lógica é poderosa, na verdade. Primeiro, e mais óbvio, é para evitar a impunidade. Um crime não pode ficar sem resposta só porque aconteceu num lugar onde a justiça, por algum motivo, não funciona bem. Segundo, é para proteger a soberania do Brasil, não importa de onde vem a ameaça. E, no fim das contas, é para garantir que o braço da justiça seja, de fato, muito longo. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. A extraterritorialidade não é só um conceito jurídico chato e complicado. É uma declaração de valores. É o Brasil mostrando para o mundo o que considera inaceitável e o que promete proteger, sem se prender a um mapa. E tudo isso nos deixa como reflexão final, né? No mundo de hoje, super conectado, onde as fronteiras parecem cada vez mais fluidas, a ideia de uma justiça sem fronteiras faz todo o sentido. A grande questão talvez não seja mais se as leis podem cruzar fronteiras, mas como elas devem fazer isso de um jeito que seja justo e eficaz para todos. Fica aí o pensamento.